Olá, alunos do JET Dorcelina Gomes da Costa. Depois da trilogia de vídeos gravada no Bioparque do Rio de Janeiro sobre animais vertebrados, agora eu estou aqui para apresentar para vocês um vídeo exclusivo sobre dinossauros. Bora lá conhecer? Eu sou o professor Diogo Neves, de Círculo de Leitura, sou biólogo e venho embarcar comigo nessa grande aventura para conhecer esses animais gigantes que muita gente acha que já foram extintos, mas que para a evolução isso de fato não aconteceu. Ficou curioso? Então preste atenção e me acompanhe. A Terra dos Dinos fica localizada no município de Miguel Pereira, na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro, imersa dentro de uma reserva ecológica da Mata Atlântica. Os dinossauros são animais vertebrados do grupo dos répteis. Eles possuem algumas características, que eu já falei no vídeo sobre répteis que eu gravei no Bioparque, dá uma olhadinha no vídeo, o primeiro da trilogia. Eles são animais ovíparos e exotérmicos. O ramo da ciência que estuda os dinossauros se chama paleontologia, que são responsáveis por analisar os fósseis, porque tudo que a gente sabe e conhece sobre esses grandes animais é através principalmente dos fósseis, os ossos que foram deixados por eles. Não apenas os ossos, como outros tipos de registros. E por falar em fósseis, aqui a gente tem uma réplica de um fóssil de um Tiranossauro Rex. A gente encontra praticamente o corpo inteiro dele, inclusive a cauda. Os fósseis são qualquer registros de vida que nós encontramos, principalmente em rochas. Geralmente a gente encontra fósseis, é mais fácil, né? De animais vertebrados, porque justamente os ossos são as partes que ainda perduram quando os animais morrem, mas é possível a gente encontrar também fósseis de plantas e de animais invertebrados também. Registros em rochas, como por exemplo pegadas, urinas, fezes, qualquer coisa que venha e que indicam que esses seres viveram lá durante algum tempo. E aí o trabalho dos paleontólogos é justamente examinar esses fragmentos de rocha ou fragmentos de ossos para tentar determinar de quem pertenceram e qual foi a época, que a gente chama de datação, que esse ser vivo viveu. Veja agora alguns exemplos de fósseis. Começando por animais vertebrados, aqui nós vemos o fóssil de um animal parecido com uma tartaruga, que não são seus ossos, mas sim seu registro na rocha, e de um peixe em que podemos ver facilmente suas espinhas. Agora, esse primeiro animal invertebrado se chama trilobita e está extinto. Nós o conhecemos justamente por causa de seus fósseis. Ao lado, o registro de uma libélula. Perceba seus detalhes marcados na rocha. Mais exemplos de fósseis de invertebrados. À esquerda, de um equinodermo, que parece uma estrela ou uma serpente do mar. E à direita, o registro da concha de um molusco bivalve. Fósseis de vegetais realmente são mais difíceis de se encontrar, pois eles se decompõem rápido, sem deixar muitos vestígios em rochas. E aqui vemos um ramo com folhas e o tronco de uma planta do grupo do pinheiro. Na foto de cima, vemos o fóssil de uma alga, algo bem raro. Embaixo, fósseis de âmbar, onde geralmente encontramos insetos aprisionados. O âmbar é uma resina sólida produzida por plantas, translúcida, de coloração amarelada ou acastanhada. E por falar em rocha, você sabia que existem 3 tipos básicos de rochas? Vamos conhecer um pouco sobre eles. O primeiro grupo de rochas se chama rochas magmáticas ou ígneas. Elas recebem esse nome porque elas têm origem no magma. E elas surgem quando esse magma ultrapassa, o manto da Terra, ele é extravasado, pode ser para fora, para a superfície da Terra, ou pode acontecer através de espaços, dentro do subsolo da Terra, do solo. E aí esses espaços se abrem, ou acontece, por exemplo, uma erupção vulcânica, esse magma, que a gente passa a chamar de lava, é expelido para fora, para a superfície da Terra, em contato com o ar, o ambiente aqui é muito mais frio do que próximo, no magma, ele começa a se resfriar, essa lava, esse magma, dando origem a rochas.
Como exemplo dessas rochas, nós temos o basalto, o diorito, o andesito, o gabbro, o granito e o riólito. O segundo grupo de rochas que a gente conhece são as rochas sedimentares. São nessas rochas que a gente encontra os fósseis. As rochas sedimentares, como o próprio nome já diz, vêm de sedimentos. Então elas são originadas quando vão se formando camadas ao longo do tempo de sedimentos que vão sobrepondo os outros anteriores e vão compactando. Nessa compactação, elas vão endurecendo, logicamente, e aí você tem, depois de um longo tempo, a formação da rocha sedimentar. E como esse processo é muito longo, então, milhões de anos, enquanto uma camada vai se formando entre a outra, pode ser que seres morram. E aí vão ficando ali, presos entre essas camadas, e aí só resta apenas qualquer registro que a gente diz, que a gente sempre fala de osso porque é o mais comum. Mas os registros vão ficando ali, marcando aquela rocha conforme ela vai se formando. Como exemplo, nós temos o arenito, o argilito, o calcário e o quartzo-arenito. O terceiro grupo de rochas são as rochas metamórficas. Isso vem da palavra metamorfose, que é transformação. As rochas metamórficas, elas são originadas a partir de transformações de uma outra rocha. Então é quando uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, por causa da ação de temperatura, altas temperaturas e pressão, alta pressão, ela acaba se transformando em outro tipo de rocha. Mudam algumas características dos componentes dessa rocha e ela passa a se transformar, fica diferente, adquire uma coloração diferenciada ao longo de muitos anos, porque esse processo é lento. A gente está falando de processos geológicos. Processos geológicos levam milhares de anos para acontecer, tá? Como exemplo, nós temos o xisto, o gneiss, a ardósia, o quartzito e o mármore. Obviamente que os animais encontrados e mostrados aqui não são de verdade, são apenas ilustrações para que os visitantes possam conhecer os detalhes de como eram esses grandes animais que viveram durante muito tempo aqui na Terra, inclusive no Brasil. Esse local de recreação de crianças simula um sítio de escavação, que seria o laboratório a céu aberto, onde trabalham tanto paleontólogos à procura de fósseis, quanto arqueólogos em busca de artefatos e de outros resquícios que remontem a civilizações antigas. É um trabalho metódico. O tipo de vestígio encontrado em cada área escavada indica qual merecerá ser mais detalhada. Os itens encontrados são registrados, embalados e vão para um laboratório. Para a escavação, são utilizadas pás, colheres de pedreiros, barbantes, peneiras e pincéis. A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. Vamos agora conhecer um representante desse grupo. Este é o Triceratops. Seu nome significa rosto com 3 chifres. Um se localiza na ponta do nariz e os outros bem longos acima dos olhos. Ele viveu nos Estados Unidos e no Canadá no período Cretáceo e ele tinha 8 metros de comprimento e 3 de altura, parecido com os nossos rinocerontes atuais. Ele é bastante conhecido e aparece em vários filmes. O tempo de história da Terra é dividido em eras geológicas. E os dinossauros viveram na era mesozoica, que também é chamada de era secundária. Ela é dividida em 3 partes, 3 períodos. O Triássico, que é o mais antigo, que foi 250 a 205 milhões de anos. O Jurássico, que foi 205 a 142 milhões de anos. E o último Cretáceo, de 135 a 65 milhões de anos. O período Triássico foi quando surgiram os primeiros dinossauros. Ele recebeu esse nome em 1834 por Friedrich von Albertin, em relação às 3 camadas que ele encontrou em rochas na Europa. Tri vem de 3. O começo e o fim desse período são marcados por extinções em massa. No segundo período, chamado Jurássico, a gente encontra os dinossauros mais derivados. E nele é observado uma grande quantidade desses répteis participando em todos os ambientes. Na Terra a gente encontra uma grande variedade de dinossauros, no ar nós encontramos os pterossauros, que não são dinossauros, e no mar os plesiosauros, que também não são dinossauros, algumas pessoas acham que são. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Ou seja, foi nesse segundo período que os dinossauros eram a forma dominante de vida da Terra, nos ambientes terrestres do nosso planeta.
Bom, um terceiro período chamado de Cretáceo, o que a gente conta de interessante nele é que uma grande quantidade, né, da biodiversidade de dinossauros existiram nesse período, se a gente comparar com os outros dois anteriores. No final desse período, aconteceu a grande extinção em massa dos répteis, né, e de vários outros seres vivos na Terra. Diversos cientistas tentam explicar o que pode ter ocorrido para que essa grande variedade de espécies tenham se extinguido, tenham desaparecido do planeta. A teoria mais aceita, né, que são formas de nós explicarmos algo que a gente não presenciou, diz que aconteceu a queda de um grande meteorito no México, né, na América, e essa queda desse grande meteorito gerou uma grande destruição. E aí, por causa dessa destruição, vários animais foram morrendo, né, vegetais e animais. A gente conhece a cadeia alimentar. Então isso acabou acontecendo com que esses grandes animais, que eram os dinossauros, eram os maiores que existiam na Terra até então, foram sumindo pouco a pouco. Mas vocês lembram que eu falei que, na verdade, eles não se extinguiram para a evolução. Porque hoje em dia a gente ainda encontra, e eu já falei disso, alguns animais que fazem parte do grupo dos dinossauros. Você lembra quais são? Acredita-se que esse asteroide, né, que a gente chama de meteorito, porque chegou na Terra e chegou, né, até a superfície, caiu, né, há cerca de 66 milhões de anos. Vamos agora falar sobre a filogenia dos dinossauros, que são as relações de parentesco, relações genéticas de ancestrais, espécies que foram surgindo ao longo do tempo, né, milhões de anos, para a gente poder finalizar e fechar essa primeira parte do vídeo, a gente entender como é que estão agrupadas essas espécies dos dinossauros. Então, os dinossauros, a gente sempre começa, isso é uma árvore filogenética, você já deve conhecer, nós começamos sempre na base aqui embaixo. Então, todos esses animais vertebrados que estão mostrados aqui, eles descendem de um ancestral comum, que era um ancestral amniado aqui. Amniado porque vem de amnion, né? Que é aquela camada que começou a surgir a partir dos répteis, no ovo dos répteis, para proteger o embrião, né, em formação. E com isso surgiu a casca. Nos mamíferos, essa casca já não era mais necessária do ovo, porque o próprio filhote embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. E aí, a partir desse ancestral aí, surgem, vamos lá, né, os variados grupos que a gente conhece de vertebrados amniotas. Começando então aqui pelo sinapsida, né, eu expliquei para vocês no vídeo, e vão dar origem aos mamíferos. Depois nós temos um outro, a gente chama de clado, né, um outro ramo, que vai dar origem aos répteis e às aves. E aí nós temos aqui a napsida, vai dar origem aos cágados, tartarugas e jabutis. E aí a gente tem outro grupo que são os diapsidas, que vão dar origem aos outros répteis. Aí a gente seguindo aqui, nós temos o grupo dos dinossauros. E aí dentro desse grupo, a gente tem duas divisões principais, Sauríschia e Ornithischia. Todos esses dois aqui são, tudo que vem aqui é considerado dinossauro. Se você reparar, o grupo das aves está dentro desse grupo Dinossauria. Por isso, mais uma vez, eu repito que as aves são consideradas dinossauros. Se a gente sair desse grupo aqui, dinossauro, né, a gente vai ver que existe um clado, um ramo, onde estão os pterossauros. Como eles estão fora do grupo Dinossauria, então a gente não considera os pterossauros, né, os pterodáctilos, como dinossauros. Eles eram apenas répteis voadores, conforme eu vou mostrar na parte 2 desse vídeo, tá? E aí aqui dentro desse grupo aqui, Lepidosauria, nós encontramos também dois grupos de animais que existiam na época dos dinossauros, mas que não eram dinossauros, também porque estão muito distantes. Você tem um clado aqui dos arcossauros e aqui dos lepidossauros, quer dizer, são dois, é uma bifurcação que vai originar grupos diferentes de répteis. Então, aqui dentro você tem esses dois grupos aqui, que são os ictiossauros e os plesiosauros, que eram animais répteis, não dinossauros, aquáticos, que dominaram ali, né, esses ambientes na época lá da era mesozoica. Agora nós vamos destrinchar um pouquinho esse grupo Dinossauria. Bom, aqui novamente é uma outra árvore filogenética para mostrar melhor as relações filogenéticas dentro do grupo dos dinossauros que estão aqui. E aí você tem o grupo Sauríschia, que vai originar todos esses dinossauros aqui.
E você tem o grupo Ornithischia, que vai originar esses dinossauros aqui. A diferença básica entre esses dois grupos é o formato do osso que eles têm na pelve. Tá? Esse osso aqui que nós temos também, que forma aqui o quadril, tá? Na junção dos membros inferiores. Então, conforme a gente vai andando no tempo, que segue essa linha aqui, a gente vai ver os primeiros dinossauros que surgem, né? E por fim os últimos, como por exemplo, esses aqui, ó, o tiranossauro, todos esses aqui e esses aqui em cima, por exemplo, são animais que surgiram no último período, que é o período Cretáceo. E aí, aumentando aqui a imagem, alguns desses dinossauros vão ser vistos, vão ser comentados na parte 2 desse vídeo. E aí nós temos aqui no finalzinho, justamente, novamente, a relação aqui continuando de alguns dinossauros que estão muito próximos das aves atuais. E assim, nós terminamos a parte 1 desse vídeo introdutória sobre os dinossauros. Não perca a segunda parte, em que vocês conhecerão, lá no circuito da Terra dos Dinos, alguns desses animais réplicas que foram citados aqui, que foram mostrados, dos 3 períodos. Aguardo vocês, não deixem de assistir, porque está muito bom. Um grande abraço e fico por aqui. Tchau, tchau.